Vamos agora para a questão 5 e 6 da nossa atividade complementar. Para poder a gente resolver essas duas questões, a gente precisa saber alguns conceitos sobre triângulo. Olha o que diz na questão de número 5. Em um triângulo retângulo isósceles, se ele é isósceles, ele tem dois lados iguais. Cada cateto mede 30 centímetros. 30 e 30. Determine a medida da hipotenusa desse triângulo. Espera lá. Se eu quero encontrar a medida da hipotenusa desse triângulo, eu posso fazer cateto oposto sobre hipotenusa ou cateto adjacente sobre hipotenusa. Não vai variar, porque tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente em relação ao ângulo de 45 mede 30, já que eu tenho um triângulo isósceles, ok? E lá nos ângulos notáveis, seno ou cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, eu usei aqui seno de 45. Seno de 45, seno, cateto oposto, 30, sobre a hipotenusa que a gente vai encontrar. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aqui eu fiz o x da Xuxa, né? Raiz de 2 vezes h é raiz de 2h, e 2 vezes 30, 60. Raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, nós temos 60, raiz de 2. Porém, nunca, jamais, em hipótese alguma, podemos deixar raiz no denominador. Toda vez que eu tiver raiz no denominador, a forma da gente eliminar a raiz é racionalizando. Então, eu peguei a raiz do denominador e criei uma nova fração para fazer a multiplicação de fração. 60 vezes raiz de 2 é 60 raiz de 2. Aqui 2 vezes 2 vai dar raiz de 4 e raiz de 4 é 2. Por isso que raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2. 60 dividido para 2 é 30. Aí 30 raiz de 2 centímetros. Por que centímetros? Porque aqui foi dada a unidade de medida. Então, eu tenho que manter. Na sexta questão, diz assim: a diagonal de um quadrado mede 6 raiz de 2. Então, aqui eu tenho um quadrado, conforme mostra na figura. Nessas condições, qual é o perímetro desse quadrado? Gente, para saber o perímetro desse quadrado, primeiro eu tenho que saber quanto mede algum desses lados, já que é um quadrado. Se eu descobrir este lado aqui, todos os outros lados vão ter a mesma medida. Então, em relação ao ângulo de 45, este lado aqui é o cateto oposto. A minha diagonal do meu quadrado, ela vai ser a minha hipotenusa. Então, cateto oposto sobre hipotenusa, seno. Seno de quanto? Seno de 45. E lá nos ângulos fundamentais, que são os ângulos notáveis, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí nós vamos fazer aqui o x da Xuxa. 2 vezes x é 2x. E aqui eu tenho 6 raiz de 2 vezes raiz de 2. A mesma situação que nós fizemos aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2, porque eu tenho que lembrar que raiz de 2 vezes raiz de 2 repete a raiz e multiplica as bases. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4, 2. Por isso que raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 igual a 2. O 2 que está multiplicando o x passa dividindo. Então, quando o numerador é igual ao denominador, a gente detona e x é igual a 6. Só que nessa questão, ele não pedia o valor do x, o valor do y. Isso aqui era a condição para a gente poder resolver a questão. Ele dizia qual o perímetro deste quadrado. O perímetro, e para calcular o perímetro,
é a soma dos lados. Então, eu posso dizer que o perímetro desse quadrado vai ser 4 vezes 6. Por que 4 vezes 6? Já que cada lado é igual a 6. 4 vezes 6, 24. 24 o quê? 24 centímetros. Então, sempre tomem cuidado na que está se pedindo na questão, beleza?